A primeira vez que acampei foi perto de Ifrane, num lago. E quando cheguei a esse lago, acampei lá porque estava marcado no bikepacking.com, que era um bom sítio para acampar, e eu confiei. Cheguei lá, o sol já se estava a pôr, mas ainda havia muita gente à volta desse lago, porque era uma zona de convívio, das pessoas irem fazer uma fogueira, assar umas coisas, fazer um piquenique. E eu cheguei lá e pensei assim, bem, tenho que montar a tenda, porque está a ficar de noite, mas isto ainda tem gente a mais. Mas pensei, o máximo que me dizem é, olha, não podes pôr a tenda aqui, eu espero um bocadinho e monto mais tarde. Portanto, comecei a tirar as coisas da bicicleta, a montar a tenda, e há uma família que chama por mim e se põe com gestos, e eu pensei, pronto, não me vão deixar pôr aqui a tenda. A nossa cabeça começa logo a pensar sempre no pior. Bem-vindos ao podcast Viagens a Pedal, o podcast de todos os viajantes de bicicleta. O Henrique Portela tem 35 anos, nascido, criado e a viver em Avis, aqui nesta bela localidade. Tem feito muitas viagens de bicicleta, começou a viajar em Gibraltar e foi até Avis, e é a partir de Avis que vem ter uma ideia e a concretizar essa ideia mais tarde, e é sobre essa viagem que vamos falar aqui, que é a viagem até Marrakech, a travessia de todo o Marrocos, pela caravanas, como é que se chama? Rota das Caravanas, que começa em Tanger e vai até Marrakech, um bocadinho antes, conforme vamos falar, e vamos ouvir agora todos esses detalhes, vamos saber aqui muita informação. Bem-vindo, Henrique Portela. Estamos a gravar em Avis, mais concretamente na barragem do Maranhão. E porquê este local? Bem, é um local icónico de Avis, desde miúdo que sempre vimos aqui. Aprendi quase a nadar, a fazer windsurf. Windsurf também? Sim, aqui também se fez windsurf há uns tempos, não sei se ainda se faz, mas agora está muito virado para a canoagem, e sempre foi um sítio para vir ter com alguém, para mostrar Avis. É sempre agradável, uma zona com água no meio do Alentejo. E bem bonita, bem bonito. Sim. Olha, qual é que é a tua primeira memória de uma bicicleta? A minha primeira memória de uma bicicleta é uma pergunta difícil, mas lembro-me não me lembro de andar com rodinhas, mas de certeza que andei. Lembro-me de ter uma bicicleta azul, que nem era minha, era da minha irmã, mas que eu gostava porque era assim mais do estilo BMX. e lembro-me dessa bicicleta particularmente. Andar com os amigos, sim, aos saltos. Lembro-me do meu pai fazer uma rampa que era tipo um baloiço, uma coisa muito, muito simples em madeira, e nós andávamos de um lado para o outro. E lembras como é que aprendeste a andar de bicicleta? Não me lembro muito bem, para ser sincero. Provavelmente naquelas bicicletas mais pequeninas, com rodinhas. Há uns filmes sobre isso, mas, mas não tenho assim uma memória muito fixa. E a bicicleta, como é que surgiu no teu dia-a-dia? Ultimamente, tu usas-a para andar no dia-a-dia ou só para os passeios? Não, uso no meu dia-a-dia, para ir para o trabalho, para ir às compras, para ir ter com amigos à noite, de dia, com chuva, com sol. Não há propriamente uma razão. A bicicleta sempre foi meio de transporte e viagens em simultâneo, ou mais meio de transporte? Não, começou por ser muito o meio de transporte. Quando estava na universidade, usava para me deslocar para a universidade, e mais tarde é que começou a ser a ideia de viajar de bicicleta. Surgiu muito, muito tarde, um bocado por causa de questões financeiras. Quando era jovem não havia dinheiro para viajar, e eu pensava sempre onde é que posso cortar para viajar mais. E os transportes, a fatia do transporte é uma fatia muito grande. A alimentação não se pode cortar porque é alimentação. O transporte
encontrei aqui um meio termo Sim. ou seja, uma solução para cortar nessa despesa. E a partir daí comecei a entender que era até uma forma mais interessante de viajar. Já tinha feito a pé, um caminho de Santiago, caminho português, mas viajar a pé tinha um problema, dois problemas, para mim. Era a mochila às costas, que acabava por suar muito das costas e ser muito lento, ser demasiado lento. E então a bicicleta tinha aqui uma componente interessante da velocidade com que se consegue viajar. Pá, e para mim foi quase como isto é o melhor dos dois mundos. Então, e pegando o mundo das viagens, Sim. recordas-te da tua primeira viagem fora de bicicletas? Vale viagens com os pais. Vale. Pá, lembro-me de, assim, as primeiras que me lembro foi uma viagem à Serra da Estrela, no inverno, e lembro-me de ver tudo branco. A primeira vez fiz neve, provavelmente. Provavelmente. Aqui nevou duas vezes, que me lembro. Uma não me lembro, outra lembro-me. Mas sim, se calhar essa foi a primeira viagem que me lembro de irmos à Serra da Estrela. Ficámos lá naquelas casinhas, não sei se ainda existem, com os telhados com muita inclinação. Sim. E andámos lá a brincar na neve. E essa sim é a primeira viagem. Sim. E dentro de Portugal. Dentro de Portugal, sim. E quando é que, pela primeira vez, juntaste os dois mundos? Onde é que foste os dois mundos, as bicicletas e as viagens? Das viagens. De bicicleta. Talvez tenha sido, assim, à parte de pequenos passeios ao fim de semana que ia fazendo, assim, a primeira grande viagem, não foi há muito tempo, foi há 5 anos, quando vim de Gibraltar até Avis, de bicicleta. Foi a minha primeira viagem. E demoraste, como é que fizeste? Ou tinha bicicleta lá? Como é que levaste? Estava a trabalhar em Gibraltar, na altura, e foi durante o Covid, e tinha 2 semanas de férias e pensei, não posso ir para muitos sítios, para Portugal posso sempre ir, e então meti-me na bicicleta e com o que tinha, basicamente, e tracei mais ou menos uma rota e pus pés ao caminho. Muito nervoso, porque era a primeira vez que ia fazer uma viagem de bicicleta, era a primeira vez que ia fazer algo com que já tinha sonhado, fazer, e demorei acho que 6 ou 7 dias, e foi uma... A primeira viagem que fazes é logo internacional. É logo internacional. É logo Gibraltar, Espanha, Portugal. E como é que foi, pegando nessa aí, como é que foi a inspiração? Ou tinhas já pensado, no fundo era... Pá, eu não precisei de muito para me inspirar. Eu tinha sempre, desde que comprei a bicicleta, que sempre, que fui vendo, comecei por encontrar um argentino que se chama Nicolás Marino, que fez viagens de bicicleta pelo mundo inteiro e adorava a fotografia, porque ele tem fotografias incríveis. E adorava ver os vídeos dele, ele nem sequer fala para os vídeos, mas as imagens, as fotos, as aventuras, isso puxava-me um bocadinho a este sentido de explorar, com a bicicleta ir a sítios onde não vou de carro, ou não vou de outros meios. O facto de poder ter a minha casa e a minha despensa ali tudo condensado naquele meio de transporte, e isso dava-me isso só para mim era inspiração suficiente para fazer o mesmo. Pensava, o que é que pode correr mal? Tenho uma casa, tenho cama, tenho alimentação, é só preparar bem e... Então, já a bicicleta que compraste, ou essa que usaste, é a mesma que ainda usas? Ou seja, já compraste a pensar em viagens? Sim. Já de viagens? Sim. E uma pergunta sempre que a malta faz sempre, aqui é a versão bikepacking ou em versão de alforjes? Sempre as viagens que fiz maiores, ou seja, esta última a Marrocos e a primeira foi em alforjes. Com alforjes, mas nunca pensei que o facto de estar a viajar com alforjes e com mais peso
isso nunca me desviou de ir por caminhos mais terra pouco batida, acessíveis. Com mais pedra ou menos pedra, mais ou E menos com buraco. areia também. Com areia, que é uma coisa desafio. Quando vim para Portugal a primeira vez, fiz a praia de Doñana, que são 30 km e Só areia. só areia. Portanto, tem umas boas 6 ou 7 horas a fazer. Ou mais. Empurrar A a bicicleta. Ou seja, é nessa travessia, não é? Que fizeste de Gibraltar até apanhaste logo essa. Sim. Okay. Sim. E a seguir, o que é que se segue? Até vimos aqui à grande travessia aqui por Marrocos. O que é que seguiu a seguir nestes últimos 5 anos, sendo assim? O que se seguiu a seguir foram pequenas viagens de fim de semana, pequenos passeios, mais de passeios de domingo. Eu estava a trabalhar em Gibraltar e uma coisa que gostava de fazer era quase descobrir todos os caminhos possíveis para se fazer de bicicleta naquela zona. E então sempre olhava para o mapa, ia por um caminho que conhecia, engatava noutro caminho que não conhecia e assim ia mapeando na minha cabeça e numa aplicação os caminhos. E pronto, e puxava malta a vir comigo. Isto tornou-se mais presente quando, há cerca de 2 anos, que comecei a entrar mais neste mundo do bikepacking. Comprei esta bicicleta, que foi com a que vim hoje, e o bikepacking surgiu um bocadinho mais naturalmente, porque comecei a ganhar muito mais gosto pelo off-road, pelo gravel. Acabei por até me esquecer um bocadinho da parte da fotografia, que foi uma componente que sempre me acompanhou nestes passeios e nestas viagens. Por causa do espaço, não é? De teres que carregar uma máquina, é mais difícil. Sim, acaba por ser mais difícil e estava mais focado também um bocadinho mais no desempenho, naquelas coisas, velocidade média e elevação. Pronto, acabou por ser uma parte que também me trouxe muita... Sim, a parte mais desportiva, que também me interessou muito. E pronto, e com isso... Não, nunca fiz. Já pensei e tenho em mente fazer algumas, mas ainda não. Mas pronto, isto levou-me a arranjar um grupo de amigos, 2 amigos, e fomos fazer uma parte de um percurso em Espanha que se chama Montanhas Vazias, perto de Cuenca. E pronto, e foi muito giro organizar aquilo tudo, fazer os dias de preparação, fomos acampar ali na zona, pegámos nas bicicletas ao sábado, íamos para o meio do campo, acampávamos, voltávamos no dia seguinte. É o que chamam agora o S24O, assim uma coisa. Ou seja, nessa altura, foi basicamente desde janeiro até abril, houve muitas pequenas viagens de fim de semana e depois as Montanhas Vazias, que foram 4 dias incríveis. E pronto, e foram assim as viagens mais longas que fiz. Foram assim coisas pequenas. Passaste dos alforjes, aquilo se chama viajar mais pesado, com mais autonomia, para uma versão mais minimalista, com menos peso, com menos autonomia também. Sim. Ou seja, pernoitavam e a comida iam ter que reabastecendo para ter... Isso mesmo. Principalmente nas Montanhas Vazias, estamos praticamente no meio do nada, passávamos por uma aldeia em cada dia e como tínhamos pouco espaço fazíamos essa gestão. Nem sempre é fácil, mas foi uma parte muito interessante. Então chegamos assim foi esse período e de repente aparece a ideia de Marrocos. Como é que foi o de repente? O que é que foi o de repente? O de repente, lá está, não foi de repente porque sempre tinha na ideia fazer uma grande viagem de bicicleta. Sim. E este ano, eu em dezembro do ano passado despedi-me da empresa onde estava a trabalhar em Gibraltar e tirei um ano para viajar. Andei de mochila às costas pela América do Sul e em outubro regresso a Portugal e pensei, tenho que fazer, tenho até dezembro, porque tinha tirado um ano, tenho até dezembro para fazer a minha viagem de bicicleta e acabar o ano em grande.
E então só tinha duas hipóteses. Não queria. Tinha duas hipóteses, tinha muitas hipóteses, mas tinha na minha ideia ir até Istambul de bicicleta e pronto, sempre tive essa ideia de fazer a Visit-Istambul. Mas quando olhava para o mapa via ali muitas montanhas, já estávamos em outubro, novembro e se calhar ia ser um bocadinho mais frio. E então pensei, pá, tenho que ir para sul. E para sul, quando olhei para o mapa, vi Marrocos. Está logo ali. Está logo ali. É só passar o estreito. Só passar o estreito. Pá, e é muito interessante porque eu tive 5 anos em Gibraltar a trabalhar e nunca passei para Marrocos. Nunca. Okay. E então pensei, pá, não estou em Gibraltar já, se calhar é boa ideia fazer esta viagem. E pronto, falei com o meu pai, ele torceu um bocadinho o nariz, comecei a pesquisar e a fazer o meu trabalho de casa e rapidamente percebi que a ideia se ia concretizar e que apesar dos receios que se tem quando se vai ao desconhecido e numa viagem sozinho surgiu assim de uma maneira quase espontânea. Sim. Começou a materializar-se a ideia. Sim. E foste sozinho, completamente sozinho? Completamente sozinho. Com previsão de tempo? Qual é que foi a única promessa que eu fiz aos meus pais foi chegar aqui antes de Natal. Okay. Portanto, tinha todo esse tempo e acabou por pronto, acabei por fazer as coisas ao meu ritmo. Uhum. Inicialmente tinha só pensado fazer a Rota das Caravanas, que chegava em Mitchil, no Atlas. Entretanto, a ideia foi-se... Como não tinha nada que me prendesse, a ideia foi evoluindo e desevoluindo. Entretanto, já ia até Marrakech. Depois de olhar para o mapa e ver Marrakech, já ia até Agadir. Se calhar já ia até um bocadinho mais a sul. Se calhar voltava tudo de bicicleta. Mas deixei sempre as coisas muito em aberto, porque primeiro porque ia sozinho, também porque era a primeira viagem grande que fazia de bicicleta e queria não queria pôr nenhuma pressão a este tipo de viagem que nunca tinha feito e ia ser uma descoberta. Então como é que foi? Partiste... Saíste da Viz? Saí da até Gibraltar? Saí da Viz. Pedalar? Sim. Daí, não é? Sim. Okay, já conhecia, já tinhas feito volta, é só fazer... Fui por outro caminho. Mais direto? Nem por isso, umas coisas mais diretas. Okay. Já não fui pela praia outra vez, que marcou-me, foi traumático. Areia, muita areia. Foi traumático no bom sentido. Eu aconselho toda a gente a fazer, só ter atenção à maré e apanhar a maré mesmo baixa, que se consegue fazer. Mas sim, fui até Gibraltar e um bocadinho como tinha estado desde janeiro até outubro, tinha estado fora sem pegar na bicicleta. Quando cheguei comecei a pedalar e a treinar, a fazer o melhor possível, e esta ida até Gibraltar foi quase como um treino. Não vi como via. Claro, é a viagem em si, e faz parte da viagem e também usufruí dessa componente, mas foi mais para ganhar um bocadinho para ganhar calo, como se costuma dizer, para ganhar um bocadinho de calo. Gibraltar, apanhas o barco para... Em Gibraltar fico a descansar, vou visitar amigos, a minha namorada e depois, fico cerca de 5, 6 dias e depois vou até Tarifa de bicicleta e apanho aí o barco para Tanger ou Ceuta? Para Tanger. Para Tangerville. Diretamente. E que tal chegar a Tanger pela primeira vez de bicicleta? Não foi aquele choque que estava à espera. Tanger é uma cidade incrível, é como ir a uma cidade completamente desenvolvida e foi uma boa surpresa desde o momento em que tirei a bicicleta do ferry, que me senti-me bem. Há uma tranquilidade, mesmo às vezes nestas zonas de Porto, nestas zonas portuárias,
Lembro sempre de uma viagem que fiz de Interrail, que estávamos em Itália, e lembro-me da parte portuária, porque íamos apanhar um ferry até a Grécia, e lembro-me sempre de muita confusão, muitos carros, muita gente, e ali não, muita calma, as pessoas muito simpáticas. Um senhor à porta, eu estava a sair do Porto, e um senhor pergunta-me: precisas trocar dinheiro, precisas de um cartão de telefone, mas com um sorriso. Já era de noite, e senti-me estranhamente confortável. E foi assim uma boa ação um bom acolhimento. Sim, muito bom o primeiro impacto. Daí, então, qual é que era a ideia a partir daí? Qual é que ia ser a ideia? Ou qual é que era o plano? O plano era seguir este caminho, que é a Rota das Caravanas, que é um caminho que está definido. O GPS é facilmente encontrado no site bikepacking.com, um site onde vou buscar muita inspiração, e basicamente era seguir esse percurso, ou seja, o primeiro dia, a primeira noite fiquei por Tanger, um bocadinho para ser o dia zero de encontro com a cultura. E de tratar aquelas coisas, o dinheiro, os cartões de telemóvel, comprar algo para os primeiros dias. Sim, a ideia era seguir todo esse caminho. Claro que diariamente ia ver qual era o meu estado e também o estado do caminho que ia ter à minha frente, e fazer um bocadinho, se tivesse que mudar, que ir por estrada numa zona porque não me apetecia ir pelo meio dos montes, não tinha nada, não tinha nenhuma... Ninguém ia estar ninguém ia olhar para mim e dizer: não, tu não fizeste a Rota das Caravanas porque aqui não gostaste de caminho e não foste pelo específico. Claro que vi isso como um challenge, um desafio. E tentei seguir ao máximo o caminho, apesar de que às vezes não dá, tive que fazer. Há que adaptar. Sim. Ou mesmo, às vezes até mesmo por questões práticas, logísticas, de estradas fechadas, etc. É engraçado, logo no primeiro dia, eu no primeiro dia estava cheio de energia e com aquela pica de ser o primeiro dia, de estar ali, não sabes bem se a energia vem do nervosismo, do medo, ou mesmo da própria felicidade de estar... Há sempre uma mistura de felicidade e medo nestas primeiras... nem digo medo, acho que é mais receio. Não é? Uma pessoa vai devagar, vai apalpando terreno, vai vendo como é que as pessoas reagem. Passar uma fronteira de bicicleta é sempre que se chega a um país novo, há sempre uma certa ou ansiedade ou curiosidade. Sim. O que é que será? Sim. Mas sim, foi... Logo no primeiro dia aconteceu qualquer coisa. Logo no primeiro dia, claro. Depois de andar lá no meio dos... o primeiro dia foi muito difícil porque estava muito vento. Apanhei logo assim E diferente, não é? Diferente, claro. Se fosse de costas, não fica para a história, porque ele também está lá, mas nunca ninguém fala no vento que vai de costas. Só se fala no vento que estava os outros dias todos ninguém fala. Sim, quando o vento está pelas costas somos nós que somos muito bons, muito fortes. Não, mas logo no primeiro dia, depois de atravessar, já tinha feito alguns quilómetros, e depois de atravessar uma terrinha, o caminho torna-se muito rochoso, em terra, mas eu olhei para o GPS, estava no caminho certo, sigo em frente. Às vezes tem que se levantar a bicicleta, e a minha bicicleta pesava 50 kg, mas foi a escolha que eu fiz. E se demorar um bocadinho mais, está tudo bem também. E pronto, lá me ponho por esse caminho assim mais, em que não conseguia pedalar, tinha que ir com ela à mão. E quando olho assim para o horizonte, para descansar um bocado, vejo 3 miúdos a olhar para mim, e claro, aceno e digo bom dia, e eles acenam para mim, e o pai, que estava a lavrar os terrenos, faz-me sinal do tipo: não vais por aí, isso não é caminho, não vais por aí. E eu não entendi os gestos dele, e fui e dirigi-me, e pronto, lá
ele não sabia falar nem inglês, nem francês, nem espanhol, nem nada. Eu também não sabia falar Derija, que é o que eles falam, o árabe. E pronto, lá com gestos, eu tentava explicar que o caminho era por ali, ele dizia para não ir, que tinha que voltar tudo para trás, eu não percebia quão para trás tinha que ir, apontava para o meu telemóvel, mas ele também não sabia ler o mapa, enfim. Com aquela informação, voltei à bicicleta e sentei-me um bocadinho a olhar novamente para o mapa, a respirar, tentar perceber o que é que me estavam ali a passar, quais seriam os perigos de seguir aquele caminho, mesmo que tivesse que levar a bicicleta à mão. E os miúdos vieram comigo. E enquanto eu estou a olhar para o telefone, os miúdos estão ali a olhar para mim, curiosos talvez, e há um deles, devia ser o irmão mais velho, que me diz, em Derija, vai por ali, faz o que o meu pai diz. Pronto, isto é o meu entendimento do que eles do que eles disseram. Vai por ali, não sei o quê, e põe a mão no peito, tipo, faz o que nós te dizemos porque é para o teu bem. E eu pus a mão no peito também e disse, ok, vou seguir o que vocês dizem, porque vocês conhecem. Mas eu tenho sempre esta aversão a voltar para trás. Pá, é uma coisa que eu prefiro dar uma volta muito maior do que fazer o caminho assumir a peça. Sim, é quase isso, assumir que errei. Às vezes prefiro dar mais de mim e ser... pronto, não sei se é consequência da idade, assim. Mas acho que sempre fui assim. Prefiro aceitar o desafio e mesmo que seja um bocadinho mais difícil, mas dizer assim, fui por ali e não aconselho do que alguém me dizer não vais por ali, porque as pessoas também às vezes não conhecem quais são os teus objetivos ou claro que alguém te vê com a bicicleta e pensa, ele quer andar de bicicleta, não quer puxar uma bicicleta. E às vezes esse é o mote que leva as pessoas... E fizeste o caminho e como é que foi? Pá, foi incrível. Meti-me pela estrada e... Não, foi o caminho que eles disseram. Sim, fiz o que eles disseram. O que eles disseram, ok. Entretanto, acabei por perceber, por onde é que eles me estavam por onde é que eles me estavam a aconselhar. Okay. E, claro, era um caminho ciclável, uma vista incrível, tinha um bocadinho mais de subida, mas tudo bem. Nunca saberemos nunca saberás o que é que seria o outro. Depois no mapa vi que me faltava pouco para ligar a este caminho que eles me indicaram. Só que o pouco pode significar. Claro. Podes voltar para trás. E quando não conheces, vês uma montanha à tua frente, pensas, será que o caminho vai pela montanha? Será que depois ali liga numa estrada? Sim, e a avaliação dos locais é sempre difícil de avaliar. Para eles é duro, pode não ser. Claro. Claro que sim. Daí as grandes continuávamos para baixo, portanto, Tanger, em direção a... Aí fiquei em Tetuán. Primeiro dia fiz... E como é que ias ficando as pernoitas? Desculpa, as pernoitas ias ficando em tenda ou em... Variava muito. Por exemplo, quando cheguei a Tetuán, eu cheguei já muito de noite. Antes de chegar a Tetuán, esse primeiro dia apanhei muitos miúdos, depois é muito difícil passar despercebido, não é? Porque ainda por cima a minha bicicleta tem os alforjes vermelhos, não perdem a cor, pá, por mais anos que passem, não perdem a cor. Quando estava a chegar a Tetuán, parei para comer qualquer coisa e aparece logo um miúdo, o miúdo aparece, chama os amigos, entretanto já éramos ali dois com as bicicletas, eles acompanharam-me durante imenso tempo. Depois eu disse-lhes que ia até Tetuán, eles disseram, então segue-nos. E eu disse, não, eu não vou por aí, eu vou por aqui. Mas esse caminho não vai dar a Tetuán. E eu disse, vai. Eles disseram, não vai. E eu disse-lhes que ia, que é para eles me seguirem, se quisessem. Então ainda me seguiram lá pelo meio das montanhas e acabaram por desaparecer. Mas nisto encontro um rapaz numa trotinete elétrica no meio das montanhas. E como éramos ali os dois únicos, as duas únicas pessoas ali, meti conversa com ele, ele falava muito bem inglês, um miúdo de 16, 17 anos. E ele também estava cético que aquele caminho fosse levar a Tetuán, mas disse, eu vou contigo, se o tens aí no mapa é porque deve dar.
Pronto, acabámos por chegar a Tetuán, já não era completamente noite, mas já era muito tarde, e perguntei-lhe se ele sabia de algum sítio para ficar, barato, e acabei por ficar num hostel. Pá, tinha pequeno almoço à descrição, por isso eu pensei, é a primeira noite, vamos com calma. Sim. E estava muito cansado porque teve muita elevação. Foi o primeiro dia, por isso quis levar com calma. Portanto, aí fiquei num hostel com muita qualidade, muito confortável. Acabei por acampar apenas 2 vezes. Nunca fiquei em parque de campismo, acampava no meio do mato, wild camping. E muitas vezes ficava em o que eles chamam os gîtes, que acho que é uma palavra que vem do francês, que basicamente são casas são casas que recebem pessoas, têm num quarto põem 4 ou 5 camas, e depois tem um jantar, tem um pequeno almoço, sempre com comida tradicional, que é a mãe que faz ou alguém da família. E é uma forma de estar a conviver também com os locais, não é? Sim, é muito interessante porque são muito baratos. Sei lá, 30 euros, assim arredondando, 30 euros com jantar, com lanche, quando chegamos, que é sempre o chá, e umas tâmaras. Com muito açúcar, não é? Sim, com muito açúcar, mas Que é bom para naquela altura, depois de fazer 70 ou 80 km de bicicleta, pode vir o açúcar todo. Resolve-se. E depois o jantar, um banho quente, uma cama mais ou menos confortável, e o pequeno almoço. Pá, isto tudo por 30 euros. Sim. Quando uma pessoa está no meio do nada, é perfeitamente aceitável e durante uma o dia boa experiência. Andavas no meio do monte e no meio das montanhas. Sim. E depois tinhas ao fim do dia tinhas esse conforto com a civilização. Sim, mais ou menos. Portanto, Tetuán e a seguir Tetuán, Chefchaouen, e que tal? Cidade Azul. Incrível, acho que foi um dos dias mais duros que tive. Tetuán, ali à volta, Tetuán, sim, já entramos ali no Rif, mas sim, foi um dia muito duro. Aí cheguei a Chefchaouen, já era noite cerrada. Pai, cheguei cansado, e claro, uma pessoa chega a Chefchaouen e entrar na Medina e encontrar o teu hostel dentro da Medina é algo, foi a minha primeira vez numa Medina. Nem sabia se tinha escadas, se não tinha. Tinha muitas escadas. E claro, carregar a bicicleta, não é fácil, 50 quilos. E depois sobes, desces, no mapa parece que é ali, mas afinal na rua paralela, mas aquilo não há bem a rua paralela. Ou seja, o cansaço, depois do cansaço acumulado, torna-se muito difícil. E então a minha entrada em Chefchaouen foi, eu só quero sair daqui, nem... Pronto, só para fazer descanso. Sim. No dia seguinte apaixonei-me pela cidade, e aí tirei o primeiro dia de descanso. Ao fim de 2 dias tirei logo um dia de descanso, bem merecido, e ainda bem que tirei. Não tinha pensado em fazê-lo, mas foi... Valeu a pena. Sim, valeu a pena. Até fui quase obrigado a tirar esse dia, porque ao chegar a Chefchaouen, numa daquelas subidas e descidas, acabei por perder uma pastilha dos meus travões da frente, e então no dia seguinte tive que ir em busca de novos travões para a bicicleta, que também não foi fácil, porque quando procurei na internet não me surgia nada, não me surgia loja de bicicletas, não me surgia nada relacionado com bicicletas, e acabei por encontrar uma agência de viagens que também fazia viagens de bicicleta, só tinha um contacto e eu tentei ligar. Ninguém entendeu, deixei mensagem, ninguém respondia, e entretanto, quando volto a tentar, já era meio da manhã, um senhor atende e diz para eu ir ter com ele à praça principal. E eles depois falam assim, tu vem ter à praça principal. O que é a praça principal?
Pronto, lá explicou, não sei o quê. Traz a bicicleta que a gente pode ser que arranjes qualquer coisa, mas nada é definitivo. Eles dizem todos que se arranja e se arranja uma solução, mas ninguém sabe dizer propriamente qual é a solução. É sempre um bocadinho... e pronto, entretanto, lá encontrei o senhor, no meio daquela praça, daquela praça principal, e estávamos ali na conversa e eu não sabia muito bem do que é que estávamos à espera. Se era para ele me levar a uma loja de bicicletas, e entretanto eu pergunto, olha, mas onde é que é esta loja, onde é que se pode arranjar isto, e não sei o quê. Ele disse, espera um bocado que estamos só aqui à espera que passe um miúdo para te levar lá. Porque eles tentaram explicar-me, mas disseram, mas isto é muito complicado, não, é melhor o miúdo levar-te, e depois dás-lhe qualquer coisa. Pronto, passado, sei lá, uns 10 minutos aparece um rapaz, eu não sei como é que eles explicam, no meio daquele emaranhado, explicam a alguém. Às vezes nós aqui na terrinha explicamos, corta à direita, segunda à esquerda, passado um bocado já nos esquecemos, ou não, nunca, como é que lá é possível naquele emaranhado. O que é certo é que eu fui com o miúdo e fui lá ter direitinho. É uma loja de motas. Ok. E entretanto, foi muito engraçado porque o senhor que estava a arranjar as motas era um apaixonado pelas bicicletas. Ficámos lá um bocadinho a falar do que é que eu andava a fazer, e ele, acabei por entender pela conversa que ele era o diretor do clube de ciclismo de Chefchaouen. E depois foi a casa, meteu-se na moto, foi a casa buscar o telefone para mostrar as fotografias e os eventos todos que faz. Enfim, eu fui lá para arranjar só os travões da frente. Ele disse, claro, que se arranjava, não tinha problema nenhum. E ele acabou por arranjar os de trás, limpou uma bicicleta toda, que já vinha com alguma lama, e oleou tudo. Enfim, espetáculo. Eu saí dali com uma bicicleta nova. A brilhar. Eu disse, não ponhas a bicicleta a brilhar porque eu estou de viagem, as pessoas vão pensar que eu comecei agora. Mas pronto, ver estas pessoas apaixonadas, eu nem lhe pedi, eu só lhe pedi para arranjar os travões, que era a única coisa que precisava. E por iniciativa própria, e também se calhar para estarmos ali mais um bocado à conversa, acabei por ficar ali a manhã quase inteira. Uma pessoa com um coração enorme, perguntou-me qual era o caminho que ia tomar, aconselhou-me algumas coisas. Aí foi, não sei, a partir daí, e mesmo antes, comecei a ganhar um bocadinho, a perceber, a entrar um bocadinho mais nesta cultura de Marrocos. As pessoas são incríveis. Toda a gente com que me cruzei sempre me ajudou. Se não sabia ajudar, sabia de alguém que podia ajudar. Foi muito gratificante. Mesmo pessoas que, sei lá, parava para almoçar debaixo de uma oliveira, alguém aparecia, metia conversa, porque estava curiosa, não é? de ver ali um estrangeiro, e oferecia. Às vezes as pessoas que menos têm são as que mais oferecem. Dizia, anda comigo que eu quero-te oferecer uma coisa. Oferecia-me um sumo e um chocolate. Mesmo... Uma ótima experiência. Sim. Foi mesmo... Depois então, voltando durante essas várias experiências esses contactos com as pessoas, portanto, de Chefchaouen, onde é que foi a direção? Chefchaouen foi direção a Fez. Foi em direção a Fez. De Chefchaouen a Fez, acabei por ficar uma noite numa terra junto a um lago. Os nomes das terras, sem ser as principais, às vezes eu chegava aos sítios e nem tinha a perguntar como é que se chama esta terra. Chama-se X. Outra pessoa já dizia que se chamava Y. As coisas às vezes não são tão lineares como nós temos aqui em Portugal, com fronteiras tão marcadas. As pessoas acabam por se fixar numa região porque a terra é boa para o cultivo, ou porque tem lá o gado, ou porque a família se foi. Então fiquei nessa terrinha. Depois, no dia seguinte, cheguei a Fez.
Em Fez fiquei também um dia a descansar. Depois de Fez já fui para Ifrane, que lhe chamam a Suíça de Marrocos. Muda completamente o estilo arquitetónico. Parece mesmo que estamos na Suíça, com as casas com os telhados mais inclinados. Não é que nos outras cidades não sejam limpas e arranjadas, mas esta Ifrane não tem nada a ver com Marrocos. É um sítio à parte. Tem a sua beleza, mas eu prefiro aquela arquitetura mais tradicional. Pronto, de Ifrane a Azerou. Entrei no Parque Nacional de Canifra, com os cedros, com as florestas de cedros, lindíssimo, lindíssimo. Aí acampei no... E com muito menos pessoas, não é? Sim, as aldeias. Ou seja, de Ifrane até Búmia, que foram 2 noites. Não tens praticamente nem aldeias, nem sítios onde fazer compras de comida. Sim. Ou seja, aí tive que ter um bocadinho mais cuidado, mesmo em relação à água. Em relação à água, tenho sempre o meu filtro para evitar também estar sempre a comprar plástico. Eles não precisam de mais plástico. Já têm muito e têm que tratar do que têm. E sempre tive essa consciência de levar um filtro é sempre a melhor opção para estes sítios. E pronto, depois de Búmia, continuei para Sul e aí já entrei no Atlas. Já entrei no Atlas e pronto, e foram mais 3 noites até chegar a Imithil, onde terminou a rota das caravanas norte, porque há depois a zona sul, se calhar um dia. Vais lá voltar. E a partir de Imithil, qual é que foi daí? Como é que foi de Imithil, desci pelo Gorges do Dades, que é uma fotografia muito, muito icónica, que tem aquelas estradas a serpentear a montanha, até Ouarzazate. Foram, se não me engano, 2 dias ou 3 de viagem, e de Ouarzazate mais um dia de descanso e até Marrakech, que foram também mais 2 noites. E em Marrakech termino a minha aventura de 2.000 km. 2.000 km? 2.000 km. É uma longa viagem. E quantos dias? Ou seja, foram quantos? Desde a Viz, sem contar com aqueles dias de descanso em Gibraltar, foram 26, se não me engano. 26 dias. E depois de Marrakech, como é que voltas de Marrakech para Marrakech, venho de autocarro até Tanger, que é super simples, é meter a bicicleta no autocarro, nem precisa desmontar nada, nem pneu da frente, nem pneu de trás, nem caixas, nem sacos, nem nada. Só chegar à estação, meter a bicicleta, 9 horas até Tanger, fico em Tanger uma noite, cruzo de ferry para Tarifa e vou fico outra vez uns dias em Gibraltar e depois venho de Algeciras até Lisboa de autocarro. Outra vez. Eu pensei ias meter mais bicicleta ainda. Não, estava feito. Não fui por foi uma decisão muito... foi uma ideia que foi surgindo. Nunca tirei da ideia de ir até Agadir, mas o que me levou a terminar em Marrakech foi um bocadinho uma sensação de já está, foi um mês de viagem, já foi tudo tão bom, e sentia-me, é verdade, não tenho que esconder, sentia-me um bocado cansado também daquela rotina de acordar, meter as malas na bicicleta, não sei o que ver se está tudo, travões, os pneus já estavam um bocado gastos, e se continuasse até Agadir, queria trocar, queria fazer alguns... E pronto, e às vezes essas pequenas areias que se vão metendo na corrente provocam ali alguma inércia e
E sentia-me tão bem com ter chegado a Marrakech que foi um bocado do tipo... Comecei a arranjar quase desculpas. Mas mas, válido, são as tuas sim, desculpas, sim. Dizer, Depois também pensei, muitas vezes acabamos viagens por questões financeiras, ou por questões de tempo, ou por outras questões quaisquer. E eu tenho a possibilidade de terminar a viagem porque quero, porque sinto, e já está. E não tenho que justificar. Claro que depois arranjamos sempre justificações para alimentar a nossa decisão, que não temos que o fazer, mas acho que faz parte de... natureza humana, dizem. Sim. Então o que é que tu mudavas no percurso? Ou seja, se chegaste nesse estado, foi tudo perfeito? Ou havia alguma... Mas pensamos, podia não ter ido por aqui, podia ter ido... Depois de fazer é sempre mais fácil, claro. Mas há alguma coisa que mudavas no percurso que fizeste? Opa, não sei, eu acho que não. Tudo. Eu não disse, mas acabei por viajar muitos dias com um casal austríaco. Aquelas encruzilhadas, cruzaste com eles? Sim, cruzei-me com eles no ferry, de Tarifa para Tanger. Foi muito engraçado, isto voltando um bocadinho atrás. Sim. Quando estava a fazer esta preparação da viagem, tentei entrar em contacto com pessoas que tinham estado, que tinham feito, sim, não que tinham feito o mesmo que eu, mas estava a tentar recolher o máximo de informação. Não é que queira saber tudo o que vou encontrar, porque isso nunca sei, mas às vezes é um bocadinho tentar beber o melhor que consigo de cada um. E então tentei entrar em contato com muita gente. Entretanto, no Facebook encontro uma página, um grupo que se chama Bicycle Travels, algo assim, e faço um post a explicar um bocadinho qual é a minha ideia, o que é que vou fazer, o percurso que vou fazer. Se alguém estiver por perto e que se queira juntar, mais que à vontade para isso. E pronto, recebi, foi muito interessante porque recebi muito apoio, muito feedback, até de algumas partes do percurso, pessoas que tinham viajado de bicicleta e disseram, vais adorar, olha, se passares por aqui, diz-me qualquer coisa, se passares ali, diz, sei disto, prova aquilo. Ou seja, recebi muita informação e foi muito interessante. Quando chego, agora voltando um bocadinho à frente, quando chego ao ferry, vejo este casal de bicicleta e, claro, meti conversa, o que é que vão fazer, não sei o quê, e eles disseram que iam fazer exatamente o mesmo que eu, a rota das caravanas até Emichil e talvez, se tivessem tempo, até Marrakech. E achei muito interessante porque era realmente o que eu ia fazer. Pronto, eles iam ficar um dia em Tanger, ou seja, eu ia partir um dia mais cedo do que eles, e trocámos contactos, ou seja, basicamente eu ia ser a lebre, a cobaia do caminho. Então eles ao fim do dia estavam sempre a ver o meu Strava, a ver como é que tinha sido e mandar como é que foi o percurso, não sei o quê. Quando é que nos encontramos? Foi a seguir a Chefchaouen. A seguir a Chefchaouen juntámos os percursos e já fomos mais ou menos juntos. Claro que eu depois apetecia-me ficar num sítio diferente deles e ficava, e eles continuavam, e depois no dia seguinte encontrávamos para almoçar. Mas foi assim partilhámos muito grande parte do percurso e foi muito interessante. Quase que posso dizer que me ajudaram em muitas alturas a chegar e ultrapassar. Há dias que às vezes nos sentimos miseráveis, e não é nada de mau, é simplesmente faz parte. Quem vai para uma viagem de bicicleta sabe que está vulnerável não só ao ambiente, mas também a si próprio. É muito tempo sozinho. E isso às vezes torna a viagem, pode tornar mais fácil ou mais difícil. E às vezes saber que alguém estava por ali era quase reconfortante.
Mas essas dificuldades são mais as questões físicas ou tudo a nossa cabeça que está sempre em... Sim, acaba por se misturar um bocadinho tudo. Não consigo separar. Às vezes a parte física está de rastos e a nossa cabeça diz, pá, bora, continua, ali no fim daquela subida, paras naquela árvore e vais pondo pequenos desafios até chegares ao... E às vezes a tua cabeça ajuda-te imenso a chegar aí, sei lá, ou pela experiência de, pá, já fizeste coisas piores ou nunca fizeste isto, por isso vê se consegues chegar, vê se consegues... às vezes a tua cabeça puxa-te para fazer, outras vezes limita-te. Porque também nos cansamos, não é? Portanto, há sempre esse jogo e às vezes quando a cabeça te limita, é confiar nos músculos e no... Dá sempre mais um bocadinho. E tentar encontrar aí o equilíbrio para conseguirmos... Às vezes o melhor é não ouvir nada e entrar em modo automático. O que é que achas que em ti foi mudando com estas viagens? Se é que alguma coisa mudou ou não? Ou o que é que tu aprendeste? Ou o que é que tu somaste? Às vezes penso que muita coisa, outras vezes penso que é só uma confirmação daquilo que eu sou. Não sei se faz muito sentido, claro. Mas às vezes nós achamos que não somos capazes e temos medo do desconhecido. Eu lembro-me desde miúdo, sempre tive muito medo do desconhecido, sempre fui uma pessoa que, pá, se vou para ali eu sei exatamente o que é que vou apanhar, o percurso que vou fazer, ia sempre muito preparado para o que aí vinha. E às vezes isso, sinto que isso me limitava. E com a bicicleta fui descobrindo que não estar preparado ou não ir preparado às vezes é o melhor. Ou arranjar aqui um meio termo. Claro que isso depois é muito pessoal e cada um prepara-se ou não se prepara à sua maneira. Mas deixar, confiar que não estar preparado também faz parte. Sim. Também, se calhar, ajuda-nos a chegar um bocadinho mais longe e a conhecer algo, a conhecer-te a ti um bocadinho mais, ou às vezes, se não for para te conhecer, para confirmar algo que tu sabes que és. Quase para validar, não é? Serve de validação. Sim, serve de, ok, eu sou assim e não há aqui coisas que eu posso mudar, que eu consigo mudar e quero ter esta luta, pá, mas há coisas que eu não consigo mudar e se calhar vou ser sempre assim e está tudo bem. E aceitar também faz parte de um bocadinho dessa felicidade de ser, não é? Eu sou assim e gosto de deixar esse espaço em branco para se escrever depois. Escrevo algumas coisas agora para me preparar e deixo esta folha em branco para mais tarde ou até para deixar sempre em branco. Não precisamos de ter as respostas para tudo e de nos conhecermos inteiramente, não é? Agora, que estas viagens de bicicleta são sim, sem dúvida, são uma descoberta e são esses carimbos que vamos pondo, não que sejam permanentes, acho que não são permanentes. Eu tinha uma ideia de como ia gerir esta viagem, em termos porque ia sozinho, porque, enfim, por uma série de coisas, mas quando estamos na própria viagem, as coisas mudam completamente e não acabas por ter que te adaptar, às vezes que relaxar. Eu relaxei muito, eu ia com receios, sei lá, acampar sozinho em Marrocos, no meio do nada. Podes pensar, pá, isso é de loucos, não tens medo que alguém venha à tua tenda, não tens medo disto, não tens medo daquilo. Claro que tenho, e faz parte ter medo, mas quando estás na situação, pensas assim, mas esses medos é o mínimo, não há nada que ter medo. As pessoas, toda a gente com quem eu me cruzei foram tão simpáticas,
tão acolhedoras. Olha, a primeira vez que acampei foi perto de Ifrane, num lago. E quando cheguei a esse lago, acampei lá porque estava marcado no bikepacking.com, que era um bom sítio para acampar, e eu confiei. Cheguei lá, o sol já se estava a pôr, mas ainda havia muita gente à volta desse lago, porque era uma zona de convívio, das pessoas irem fazer uma fogueira, assar umas coisas, fazer um piquenique. E eu cheguei lá e pensei assim, bem, tenho que montar a tenda porque está a ficar de noite, mas isto ainda tem gente a mais. Mas pensei, o máximo que me dizem é, olha, não podes pôr a tenda aqui, eu espero um bocadinho e monto mais tarde. Portanto, comecei a tirar as coisas da bicicleta, a montar a tenda, e há uma família que chama por mim e se põe com gestos, e eu pensei, pronto, não me vão deixar pôr aqui a tenda. A nossa cabeça começa logo a pensar sempre no pior. Sim. O que as pessoas me estavam a dizer era, queres pão? Temos aqui pão, se quiseres pão, te sobrou, por isso se quiseres está aqui para ti. E também há aqui brasas, se quiseres utilizar ainda estão acesas, portanto nós deixamos, se não quiseres a gente apaga. Eu pensei assim, isto, pronto, é esta hospitalidade, este carinho por uma pessoa que, eu não me senti, nunca me senti estranho, nunca senti-me sempre como parte um bocadinho daquela cultura. E achas que o fato de viajares de bicicleta também tem algum impacto? Sem dúvida. O facto de chegares de bicicleta? Sem dúvida, sem dúvida. És... É uma capa. É o mesmo que fazer os caminhos de Santiago. Alguém te vê com uma mochila às costas, com um cajado na mão, a caminhar em direção a Santiago, e toda a gente vestes uma capa, vestes uma... acho que nós também mudamos, temos uma capa interior que também muda um bocadinho. Acho que estamos mais atentos, mais predispostos, se calhar mais abertos. Estou a falar no plural, mas sim, estou a falar da minha experiência. Acho que há tempos havia aqui um comentário que acho que é engraçado, que é se pensares em todo o que é todos os filmes no cinema, não há nenhum bandido, não há nenhum um bandido ou um mau que ande de bicicleta. A bicicleta não há de carro, há pessoas a assaltar, de cavalo, não há nenhuma pessoa a andar, não há nenhum bandido que chegue de bicicleta, vou roubar o banco. Eu acho que essa também é um bocadinho, a bicicleta torna-te mais, aos olhos dos outros e aos teus próprios, torna-te mais frágil e torna-te quase indefensivo, não é? Quase com as mãos abertas. Sim. Eu sou só... É tipo, cheguei aqui apenas com o que tenho. Sim. Sou só que dá essa imagem pacífica, que eu sou... Ou seja, naturalmente também para quem nos vê de fora também não tem esse preconceito contra nós, ou não tem nenhum, de repente estamos ao nível da pessoa e somos uma pessoa frágil. Sim, eu nunca usei a palavra frágil, usei mais a vulnerável. Vulnerável. Eu gosto da palavra vulnerável e gosto de sentir essa vulnerabilidade quando estou na bicicleta. Que, claro, tanto dá para as coisas boas como para as coisas más. E acho que essa vulnerabilidade, quando alguém vê alguém ou algo vulnerável, tem sempre o intuito de ajudar. Precisas de algo, precisas disto, precisas de água, comida, abrigo. E isso funciona para animais, mas também funciona para pessoas. Nós somos, acho que faz parte da nossa vida em sociedade, não é? De ajudarmos quem precisa. E acho que isso, espero que nunca se perca. E culturalmente, o que é que achaste ou que é que ficaste a conhecer mais de Marrocos que não tinhas pensado, ou que alguns preconceitos que foram sendo quebrados, alguma coisa assim que te ocorre? Não tinha preconceitos nenhuns, tinha muita curiosidade, pensava que era muito mais árido. Pensava, não é? Uma pessoa pensa em Marrocos, África, deserto, e não, o norte de Marrocos é verde, tem imensa água em algumas zonas, mesmo, sei lá, não foi o meu primeiro impacto com a cultura islâmica ou árabe,
não foi a primeira vez. Quando estagiei na Bélgica, vivi numa zona que se chamava Schaerbeek, em Bruxelas, e é uma comuna com uma forte presença islâmica, ou seja, eu via aqueles cantos, as mulheres com todas tapadas, que só se via os olhinhos, e aí sim foi um bocado chocante, porque foi a primeira vez em contacto com essa cultura, mas depois disso fui ao Egito e agora a Marrocos, ou seja, esse impacto já não foi... Já não tive esse impacto. Tive impacto sim com esta hospitalidade e com o sorriso que as pessoas... também houve uma coisa interessante que isso, se calhar também estava-me agora aqui a lembrar, também foi algo que me impactou, não que não soubesse, mas porque senti um bocadinho mais na pele. Foi quando estava a viajar de bicicleta, eu cumprimento toda a gente. Não são assim tantos a trabalhar junto à estrada, então sempre que vejo alguém que olha para mim, cruzamos olhares, cumprimento, gosto de fazer isso. E às vezes, quando são homens, são muito efusivos, cumprimentam, alguns até dizem, metem conversa. As mulheres, quando vão sozinhas, e às vezes mesmo acompanhadas, não cruzam um único olhar. E eu cumprimentava, e depois, quando estava a viajar com o casal austríaco, como havia uma rapariga no grupo, quando cumprimentávamos, as mulheres eram muito mais, já olhavam, já cumprimentavam, e isso foi assim mesmo, foi interessante perceber que se calhar por ser homem, por estar a viajar sozinho, por ser um desconhecido, há essa sim. Como é que se diz, essa parte cultural que elas não querem estabelecer nenhum contacto. Sim, mais cultural. E pronto, houve uma vez que fiquei na casa de uma família, e desde que cheguei até que me fui deitar, o homem da família não me largou. Foi-me mostrar o sítio onde se fazia o pão, provámos o pão que eles tinham acabado de fazer, porque tem um forno atrás da casa, um pão incrível. E depois ele foi mostrar o sítio onde eu ia ficar, não havia camas, era chão. Sim. Eu tive que pôr o meu colchão e o meu saco de cama, etc. E depois sentámos no sofá e ali ficámos a beber chá. A mulher andava lá fora a trabalhar. Depois ele disse-me, anda a ver as ovelhas. Fomos ao curral, ele segurava a porta e a mulher carregava ramos enormes de oliveira para as ovelhas comerem, tirava-os do curral, voltava a pôr outros, mas ramos enormes. E eu ali a olhar para aquilo e pensava, posso ajudar, mas sentia ali uma barreira quase bocado, invisível, sim, um bocado uma barreira. O homem ali a olhar para mim, para eu olhar para as ovelhas, e eu só estava a pensar como é que é possível esta mulher estar a fazer todo este trabalho duro e o homem está aqui só a segurar a porta. E se calhar só está a segurar a porta porque eu estou lá, porque se eu não estivesse, se calhar estava a beber o seu chá. E isso custou-me particularmente sentir na pele. Quando estávamos a tomar o chá, ele falava para a mulher que estava na cozinha, num compartimento à parte, a pedir mais chá, ou mais tâmaras, ou para trazer o jantar, que o jantar eram ovos e azeitonas e pão. Uma cultura diferente, não é? E sim, isso custou-me particularmente essa interação, mas eu não estava ali para mudar o mundo. Ou para mudar aquela... estive ali para entender como é que esta cultura vive, e foi isso. Estive a beber e a tentar observar tudo o que podia. E bem, olha, o que é que tu levas sempre numa viagem de bicicleta? A minha câmara fotográfica. Vai sempre. Bem. E o que é para ti um bom dia de viagem de bicicleta?
um bom dia de viagem de bicicleta. Encontros com pessoas, convites para um chá, alguém que... Eu gosto muito de viajar de bicicleta e passar um dia só comigo. Há dias assim que são incríveis, mas acho que é sempre um bocadinho melhor quando encontras alguém, quando paras para almoçar e alguém mete conversa contigo. Quando há uma interação com alguém desconhecido, eu acho que isso... E vem pelas costas. Ajuda. Agora, se temos que levar a bicicleta à mão ou se nos enganamos no caminho, isso faz parte. E isso também às vezes faz parte de um bom dia de bicicleta. Essa aventura, esse entrar ali num campo que não estávamos preparados. E qual é que é a próxima? Isso é uma pergunta difícil. Não sei. Ou pelo menos em planos. Planos tenho imensos. Mas adorava fazer uma viagem de bicicleta na Turquia. Tenho assim algo que me puxa para a Turquia. Também fazer algo aqui em Portugal. Passei muito tempo lá fora e às vezes sinto que conhecer um bocadinho também o que é que se faz em Portugal, não só o que é que se faz, mas que caminhos existem aqui em Portugal, e às vezes à volta de casa, às vezes há coisas no nosso quintal que estão por descobrir. Que à volta há muita coisa. Muita coisa. E então, um bocadinho à semelhança do que fiz em Gibraltar, que foi mapear quase aqueles caminhos todos e ir descobrindo novos percursos. Aqui se calhar vou tentar fazer o mesmo e fazer essa descoberta na minha no meu quintal, ver quão grande é o meu quintal. Estamos à espera para ver esses treks seguir no GPS. Muito obrigado, Henrique, pela tua partilha. Muito obrigado. Acho que foi extraordinário, e a forma simples como descreves e sem nenhum despretensiosa, acho que é o mais honesto que pode haver. Vamos colocar, tu tens no Strava, tens os links lá, os percursos estão todos, os treks estão todos lá no teu Strava? Sim. Okay. Vamos depois colocar aqui o máximo de informações aqui debaixo entre o YouTube e também nas plataformas todas de podcast, para quem quiser fazer esta viagem ou inspirar-se nessa viagem. Vou pedir que nos enviem comentários, sugestões, se gostarem, partilhem com os vossos amigos, subscrevam o canal, ativem notificações, coloquem estrelinhas. Se não gostarem, partilhem com os vossos inimigos. E até ao próximo episódio e boas experiências. Muito obrigado. Está feito.